Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem é que tava com saudade aí, já aproveita, já deixa aqui no comentário falando que já tava sentindo falta dos vídeos de análise aqui. Eu sou o Pedro Feitosa, trader esportivo profissional há mais de 10 anos e decidi compartilhar conteúdos de forma gratuita com vocês aqui no YouTube. Fiquei alguns dias aí ausente por conta da perda de um amigo. Então acabei ficando sem gravar alguns vídeos e depois veio a paralisação do Telegram e com ela eu fiquei fazendo as análises nos stories lá no meu Instagram. Mas agora estamos de volta aí, iniciando mais uma semana importantíssima. Então se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, deixa o feedback, é bastante importante. E tem aí no link da descrição desse vídeo um bônus de R$5 para você iniciar nesse mercado. É só você clicar, fazer o seu cadastro e iniciar. Espero vocês no vídeo das análises dos jogos dessa terça-feira de futebol. E já vamos à análise do primeiro jogo aí, é semifinal da Copa da Alemanha, Freiburg contra Leipzig. É isso mesmo, não vamos ter aí nessas semifinais o time do Bayern de Munique, que perdeu exatamente para o Freiburg. O Freiburg que também está fazendo um bom campeonato alemão, então tem tudo aí para ser um jogo complicado para o time do Leipzig. Apesar de que o Freiburg joga em casa e tem uma odd aí mais alta, ou seja, para os odd makers, o Leipzig é o favorito nesse jogo. Eu, sinceramente, teria cuidado. É a chance do Freiburg chegar numa grande final aí. Joga em casa, tem o apoio da sua torcida, porém o que preocupa aqui no time do Freiburg é isso aqui, ó. Levou gol em 80% dos seus jogos. Para isso, o que é que eu imagino? A possibilidade do Leipzig fazer gol é bastante interessante, mas também acredito que o Freiburg pode fazer um gol nessa partida. Olha a sequência aqui do Freiburg. 4 vitórias, enquanto o Leipzig 3 vitórias e 1 derrota. Lógico, isso aqui a gente está no campeonato, ou seja, nos jogos da Copa da Alemanha. Aí eu clico nessa opção aqui e a gente vem para a race dos últimos jogos, independente da competição que eles jogaram. Mesmo assim, o Freiburg tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. E o Leipzig também tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Ou seja, vejo um confronto aí bastante equilibrado. Para esse jogo, a melhor opção que eu identifico aqui, valor, é ambas marcam com 80% de retorno. Então, para Freiburg e Leipzig, o meu palpite, a minha análise é ambas marcam com 80% de retorno para você colocar uma unidade, beleza? Então, essa é a análise aí do primeiro jogo dessa terça-feira. Da Copa da Alemanha, vamos direto para o Campeonato Espanhol. La Liga, temos aí Barcelona em casa contra o Osasuna. Barcelona que está cada vez mais perto do título, com 79 pontos, 11 pontos à frente do Real Madrid. Ao meu ver, é uma vantagem aí que não vai ser revertida. Essa é sinceramente a minha análise. Teria que o Barcelona perder todos os jogos e o Real Madrid praticamente ganhar todos os jogos. Algo que é bem improvável para esse time do Barcelona, que sinceramente tem jogado muito bem. O Barcelona não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam não em 80%, ou seja, é um time que não toma muitos gols, mas marca muitos gols no primeiro tempo. Over 0.5 no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Para esse jogo, essa odd do Barcelona aqui está muito baixa e a minha análise foi vitória do Barcelona no primeiro tempo aqui, ó. Vencedor do encontro no primeiro tempo, casa a 1.55. Essa é a minha análise, foi onde eu consegui buscar e encontrar valor para esse jogo do Barcelona, que paga tão pouco jogando em casa contra a equipe do Osasuna. Então, para Barcelona e Osasuna, jogo válido por La Liga, a minha análise é Barcelona vencer o primeiro tempo com a odd de 55%. E se mantendo aqui na La Liga, temos Real Sociedad contra Real Madrid. Vou abrir aqui a classificação para vocês. O Real Sociedad é o quarto colocado, está dentro da zona de Champions League, o que seria incrivelmente positivo para o time do Real Sociedad disputar a próxima Champions League. Você vê, deixaria de fora aqui times como Villarreal, Real Betis, Atlético Bilbao. Sevilha nem se fala, está lá em 11º, acabou de vir de uma derrota em casa. Então, jogo importantíssimo para o Real Sociedad garantir vaga na próxima Champions League, que joga contra o Real Madrid, que meio que, assim, vai jogar buscando a vitória, mas sabendo que reverter essa diferença para o Barcelona é quase impossível. Para esse jogo aqui, o que é que melhor me agrada? Ó? Real Sociedad, over 1.5 em 80%. Real Madrid marcou gol em todas as últimas 10 partidas.
marcou 2 ou mais em 90% dos seus jogos, marcou no primeiro tempo em 80%, teve over 1.5 em todas as últimas 10. Ou seja, é um time extremamente over. Para esse jogo, eu acredito num jogo de muitos gols. Real Sociedad precisa buscar uma vitória em casa para poder cada vez mais consolidar a sua posição dentro da Champions League. E o Real Madrid, ele meio que joga, não tem muito a perder, já que o título está praticamente perdido. Para esse jogo, eu arriscaria aqui um pouco mais, no over 2.5 gols, no odd de 1.91 para você fazer uma entrada seca. Pedro, quero ir um pouco mais safe, quero pegar esse jogo e colocar numa entrada múltipla, o que é que você me indicaria? Aí eu já indicaria o mais de 1.5 gols com 30%, mas eu sinceramente vou dar uma arriscadinha aqui um pouco maior nesse jogo, acredito num jogo mais aberto para Real Sociedad e Real Madrid, mais de 2.5 gols com 91% de retorno. Saindo da Espanha, vamos direto aqui para analisar Arsenal e Chelsea, jogo válido pela Premier League. O encontro aí dos times londrinos. Na classificação, o Arsenal foi ultrapassado pelo Manchester City, está um ponto atrás do City, porém tem um jogo a mais do que o Manchester City. O Chelsea é apenas o 12º colocado, é isso mesmo, gente, o 12º colocado. O Arsenal tem o segundo melhor ataque da competição, com 78 gols em 33 jogos. É uma média de mais do que 2.3 gols por partida. O Chelsea não tem uma média tão alta assim, mas juntando aí gols feitos e gols tomados, tem uma média de mais ou menos 2 gols por partida. Para esse jogo aqui, é um jogo que é mais uma final para o Arsenal. O Chelsea não está bem na temporada, mas eu fico com aquele pé atrás quando se trata de um clássico, porque é justamente nos clássicos que as equipes que não estão tão bem, elas procuram se reacender na competição. Então, para esse jogo aqui, poderia sim trabalhar a vitória do Arsenal. Pedro, quem é o favorito? Ao meu ver, jogando em casa, brigando pelo título contra um time que não está bem, que é o Chelsea, eu tenho aí a minha análise pelo Arsenal para vencer o jogo. Porém, eu não quero trabalhar mercado de back para esse jogo. Eu prefiro trabalhar mercado de gols. Mais de 2.5 gols no odd de 1.80. O Arsenal, que é um time extremamente over, mesmo quando ele está ganhando, ele continua buscando o ataque. Tem vários jogadores aí em ótimo momento, alguns brasileiros. Tem o Saka, tem o Xhaka, tem o Gabriel Martinelli, tem o Gabriel Jesus, tem o Gabriel Magalhães. É um time aí recheado de brasileiros que está fazendo uma grande temporada. Infelizmente, está deixando escapar o título aí nesse finalzinho de temporada. Eu, sinceramente, queria o Arsenal campeão, mas está mais complicado, hein? Então, para esse jogo, a minha análise é mercado de gols, mais de 2.5 gols, com odd de 80%. Vai que o Chelsea acabe marcando um gol nessa partida, e aí o mercado de gols ele ficaria muito mais aberto. Beleza? Então, para Arsenal e Chelsea, mais de 2.5 gols, com odd de 80%. Essa é a minha análise. Terminamos na Europa, agora vamos para a América do Sul, Copa Libertadores, um grande jogo no Maracanã, Fluminense e River Plate. Diria que é o grande teste dessa equipe do Fluminense, que está jogando muito bem. O Fernando Diniz realmente conseguiu acertar esse time do Fluminense. Para mim, hoje está jogando aí entre os 3 melhores futebol brasileiro. O Fluminense está entre eles, na minha opinião. Primeiro Palmeiras, aí você teria ali Fluminense e Flamengo. Sinceramente, o Fluminense hoje vem jogando um belo de um futebol. Só que assim, vai ter um grande teste no Maracanã lotado, jogando contra o River Plate, que também tá bem, ó. O River Plate marcou nas últimas 10 partidas, não perdeu as últimas 6, marcou primeiro em 80% dos seus jogos, ganhou 80% dos seus jogos. Do outro lado tem o Fluminense, que marcou gol nas últimas, marcou gol nas últimas 8, marcou primeiro em 80%, ganhou 80%, não perdeu 80%, marcou no primeiro tempo em 80% e marcou 3 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Temos aí 2 padrões aqui. Temos o padrão de gols, onde você pode trabalhar o mais de 1.5 gols ou o ambas marcam, mais de 1.5 gols a 1.30, ambas marcam a 1.80, porém, eu aqui vou trabalhar no mercado de back, só que aí seria um back na dupla chance do Fluminense, para o Fluminense não perder essa partida. Na minha análise, Fluminense jogando em casa tem um grande e difícil confronto contra o River Plate, mas na minha análise o Fluminense não deve perder esse jogo no Maracanã. Essa é a minha análise para Fluminense e River Plate. Vai ser um jogo dificílimo, mas acredito aí nos jogadores comandados pelo Fernando Diniz.
E vocês acharam que eu ia deixar de fora a análise do jogo do Corinthians, que acabou de anunciar o técnico Vanderlei Luxemburgo como o novo técnico desse elenco. Que dor de cabeça, hein? Esse Corinthians, que dor de cabeça. Porque trocou de técnico, tirou o Lázaro, colocou o Cuca ficou ali 2 jogos, saiu, maior confusão, falou de trazer o Roger Machado, a torcida também não gostou, aí tiraram a ideia do Roger Machado e trouxeram aí o Vanderlei Luxemburgo, que tem ligações com o Palmeiras, mas também tem ligação com o time do Corinthians. O Corinthians foi justamente o time que levou o Luxemburgo para a seleção brasileira. Então assim, Corinthians jogando em casa contra o Independente Del Valle, precisa muito dessa vitória jogando em casa, pensando na classificação para a próxima fase. O Independente Del Valle é um bom time, tem muita força física, joga com muita velocidade, joga muito bem no contra-ataque, mas para esse jogo, eu sinceramente acredito que o Corinthians não deve perder essa partida. Mas vamos lá, o Corinthians aqui, ó, over 0.5 HT em 90% dos seus jogos, marca ou leva um gol em pelo menos 90% do primeiro tempo. E teve over 1.5 gols em 80% dos seus jogos. O Del Valle não perdeu ali nas últimas 5, é o único dado que a gente tem. Para esse jogo eu vou criar uma aposta aqui com vocês, que vai ser justamente o nosso palpite. Se você achou que ia ficar sem palpite, é porque você não está lembrado como é que é as minhas análises. Então vamos aqui, ó, Corinthians Independente Del Valle. Vem aqui em mais opções, criar aposta e vou aqui, ó, hipótese dupla para Corinthians ou empate. Eu acredito que o Corinthians não deve sair derrotado desse jogo. E mercado de gols, mais de 1.5 gols, já que o Corinthians tem sido um time aí over gols nessa temporada. Então, ó, Corinthians ou empate com mais de 1.5 gols, deu uma odd de 76%. Então, 76% para o Corinthians não perder o jogo e nós temos pelo menos 2 gols nessa partida. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para Corinthians Independente Del Valle, jogo válido pela Libertadores. E como eu falei para vocês, esse é o meu palpite para Corinthians Independente Del Valle, Corinthians ou empate, ou seja, dupla no Corinthians. A gente só perde se o Corinthians perder o jogo em casa, e aí perder esse jogo em casa complicaria muito a situação do Corinthians para a próxima fase, né? Então, Corinthians ou empate e mais de 1.5 gols. Ou seja, Pedro, o jogo terminou 1-1, a gente bateu a nossa entrada. Pedro, o jogo terminou 2-0 Corinthians, a gente bateu a nossa entrada. 2-1 Corinthians, 3-0 Corinthians, a gente bateu. Porque o que a gente precisa é que seja Corinthians ou empate e que ocorra pelo menos 2 gols nessa partida. Então, essa foi uma aposta que eu criei, compartilhando aqui com vocês. Esse é o meu palpite para essa terça-feira de futebol. Corinthians e Del Valle, Corinthians ou empate, mais de 1.5 gols, com 76% de retorno. Coloquei aqui R$1.000, que é a minha unidade, com a odd de 1.76, 76% de retorno, 1.000 para 1.760. Esse é o palpite para Corinthians contra Independente Del Valle. E dessa forma, nós encerramos aí mais um vídeo de análise. Ficamos alguns dias aí sem postar. Eu achei bem bacana, porque muita gente foi no meu direct e foi aqui nos vídeos anteriores comentar, perguntando se eu não ia mais gravar os vídeos, quando é que ia ter novo vídeo. Respondi alguns, outros infelizmente não deu para responder pela quantidade de mensagens, mas o importante é que estamos de volta aí com as análises. Já fiz o planejamento para ter análise dos jogos de todos os dias dessa semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já está tudo planejadozinho, tudo organizado para entregar as melhores análises para vocês. Então, a única coisa que eu peço é seguir o nosso canal, deixar o like e deixar o seu comentário do que é que você está achando e o que é que você quer ver aqui, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos dessa semana.